Nesse bloco, estudaremos operações globais de processamento de imagem. Antes de entrar nas operações propriamente ditas, nós precisamos falar sobre o histograma de uma imagem. Vamos representar aqui uma imagem muito simples, com vários valores. Nós podemos contar a quantidade de vezes que aparece o 0, o 1, o 2, assim por diante. Criando uma tabela, essa tabela pode ser representada na forma de um gráfico. Esse gráfico é chamado de histograma. O histograma representa a contagem do número de valores de cinza presentes nessa imagem. Veja que o campeão aqui é 3, ele aparece 9 vezes. Numa imagem real, nós temos também esse histograma. Corresponde a todos os níveis de cinza entre 0 e 255, e no eixo vertical nós temos a contagem. A maior incidência, esse nível de cinza, aqui na faixa de uns 80, cerca de 3.000 pixels, nessa imagem aqui da esquerda. Quando a imagem é colorida, é possível traçar um histograma para cada componente de cor. Por exemplo, a componente azul intensa aparece várias vezes nessa imagem, provavelmente a região da água. E a cor vermelha aparece muito raramente. Apenas valores muito baixos do vermelho estão presentes nessa imagem. Mais um exemplo de histograma, onde nós temos aqui uma cena e vemos que há uma predominância de tons mais cinza escuro. Alguns poucos pontos têm níveis de cinza muito claro. Um exemplo de operação global com a imagem é dividir cada pixel por 3. A conta seria essa. Para todos os valores de x e y das coordenadas dessa imagem, nós vamos dividir a imagem original, I1, por 3 e criar a imagem I2. O efeito é esse. Veja que apenas valores mais baixos de níveis de cinza estão presentes nessa imagem. Ela ficou sensivelmente mais escura. Quando nós olhamos o histograma dessa imagem, nós confirmamos que há uma predominância de tons de cinza escuro. Não há nenhum tom muito claro nessa imagem. Uma outra operação global que nós podemos fazer, também pixel a pixel, é essa. Vamos dividir por 3 cada valor do pixel e somar 170 a cada pixel. Como resultado, temos uma imagem como essa. Uma imagem formada por níveis de cinza bem mais altos. Uma imagem com baixo contraste. Esse é o histograma desta imagem, confirmando que não há valores escuros, apenas regiões muito claras. Essas operações globais podem ser feitas através de contas, como nós vimos nos exemplos anteriores, ou pode ser feita através de tabelas. Vamos pegar um caso aqui muito simples, em que a imagem resultante que nós desejamos seja igual à imagem original, ao qual nós somaremos 2 a cada nível de cinza. Podemos fazer isso de forma aritmética ou podemos fazer utilizando uma tabela. Nessa tabela, nós temos os valores correspondentes ao nível de cinza da imagem original, na primeira coluna, e na segunda coluna, os valores desejados para a imagem final. O processo é simples. Pegamos um valor da imagem original, procuramos na tabela a sua correspondência e substituímos naquele valor original o valor modificado. A mesma coisa para o pixel seguinte, e esse processo é repetido para cada pixel. E no final, nós temos uma maneira de calcular a imagem resultante muito leve do ponto de vista computacional. O trabalho mais pesado consiste em montar essa segunda coluna da tabela quando nós usamos uma equação não linear, por exemplo. Mas uma vez que a tabela está montada, a consulta à tabela é muito rápida. Aqui está o histograma da imagem original e aqui está o histograma dessa imagem modificada. Veja que o efeito de somar 2 níveis de cinza deslocou esse histograma 2 casas para a direita. Esse tipo de tabela é conhecida como lookup table. A lookup table, ou a tabela, pode ser representada também de forma gráfica. Para isso, no eixo horizontal, estamos representando os níveis de cinza da imagem original e, na escala vertical, o nível de cinza da imagem desejada. Esta linha inclinada corresponde a essa função que nós estamos aplicando aqui. Para fazer o mapeamento, é suficiente nós encontrarmos nessa linha
qual o valor vertical correspondente ao valor original, representado aqui na escala horizontal. E assim o processo é feito ponto a ponto. Temos um outro exemplo aqui de aplicação de tabela, uma imagem, provavelmente da superfície aqui da Lua, e foi aplicada uma tabela onde todos os valores até 90 permanecem como preto, todos os valores acima de 90 são setados para 255, que é o branco total. Consequentemente, teremos uma imagem com essa característica. Ou o pixel é preto, se está abaixo de 90, ou ele é branco, se está acima. Um outro exemplo de aplicação, essa imagem aqui da esquerda, também uma tabela onde nós convertemos essa imagem em totalmente preto ou totalmente branco. É o que se chama de binarização. Outros exemplos aqui de processamentos globais com tabela. Por exemplo, nesta tabela, valores 0 são transformados em 255 e, de forma linear, valores 255 são transformados em 0. Isso corresponde ao negativo da imagem. Outras regras de transformação mais complexas podem ser interessantes para aumentar a qualidade final da imagem obtida. É possível também aplicar tabelas em imagens coloridas. Efeitos diferentes são observados. Aqui temos dois exemplos, também nessa imagem aérea, e para facilitar a visualização dos algarismos da placa de um automóvel. Também é possível aplicar a binarização. Em português é chamado muitas vezes de linearização, ou em inglês threshold. Temos aqui uma imagem escura. O histograma concentra apenas níveis de cinza muito baixos, ou seja, níveis próximos do preto, e nós queremos transformá-la numa imagem com melhor contraste, mais bem distribuída. Para isso, podemos pensar numa tabela que seja representada graficamente por esse formato que está aqui. Todos esses pixels que estão nessa região serão, através dessa linha inclinada, convertidos em toda a faixa entre 0 e 255. Ao fazer isso, obtém-se esse histograma que aqui se encontra, e vai dar origem a uma imagem de excelente qualidade. Por que essas linhas verticais apareceram aqui e não apenas uma linha contínua? Porque esse histograma ele foi expandido e alguns valores intermediários eles não estão presentes nessa imagem, porque resultaram da aplicação dessa equação. Uma forma simples de perceber isso é se nós estivéssemos aplicando a multiplicação por 3. Nós teríamos nível de cinza apenas nos múltiplos de 3. Mais um exemplo de tabela que resulta no negativo, a imagem de cima, negativo aqui embaixo, através dessa tabela de conversão. Mais um exemplo de binarização, aqui até 128 ficou tudo como preto e acima de 128 tudo como branco, resultando nessa imagem aqui da direita. E temos um outro exemplo aqui em que a imagem foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 níveis de cinza, resultando nessa imagem que está aqui embaixo.